criptomaníacos! BUSD, a stablecoin da Binance, foi proibida pelo governo dos Estados Unidos. Isso afeta não somente a corretora Binance, mas também a empresa Paxos, responsável pela emissão da moeda. E se analisarmos mais a fundo, todo o mercado cripto, incluindo o dinheiro que você mantém em stablecoins ou em corretoras. As stablecoins são uma categoria de criptomoedas que buscam manter uma cotação estável, muitas vezes vinculando-se a moedas fiduciárias como o dólar americano. Entre as stablecoins mais populares estão Tether, a USDT, BUSD, ou Binance USD, USDC e a Pax da própria Paxos. Essas moedas digitais são emitidas por empresas privadas que se comprometem a manter uma reserva de dólares em proporção equivalente às moedas em circulação. A ideia é que cada unidade da stablecoin corresponda a uma unidade da moeda fiduciária, garantindo uma estabilidade de valor. Enquanto as criptomoedas foram criadas para funcionar sem a necessidade de intermediários centralizados, as stablecoins centralizadas são emitidas e gerenciadas por empresas privadas, o que as tornam mais vulneráveis do ponto de vista regulatório, já que algumas autoridades consideram que elas se assemelham mais a títulos financeiros do que a moedas digitais. Nos últimos meses, as autoridades americanas têm intensificado suas investigações sobre as stablecoins e, em particular, sobre a BUSD emitida pela Paxos. As implicações para o mercado de criptomoedas como um todo ainda não estão claras, mas podem representar um desafio significativo para as empresas que emitem e gerenciam stablecoins centralizadas. Para entender melhor o que está acontecendo, você precisa se aprofundar no assunto. Essa não é somente uma questão ligada a stablecoins, e sim a exchange, corretoras que oferecem criptoativos e que começam a ser alvo do governo americano, da regulamentação global que está acontecendo sobre criptomoedas. Então, eu vou começar esse vídeo de hoje por notícias que parecem, a princípio, não estar relacionadas, como, por exemplo, a Walltime, corretora de Bitcoin pioneira aqui no Brasil, desde 2014 em operação, fechando as portas e dando prazo final para saques. A princípio, isso pode parecer somente consequência do inverno cripto, ou seja, o mercado caiu e aí uma corretora não conseguiu se manter. Mas que estranho, né? Afinal, é uma corretora que começou em 2014 e já passou por outros invernos criptos, inclusive aquele que a gente teve em 2018, 2019. E a Walltime se manteve de pé. O que será que mudou de lá para cá? Afinal, não é somente a Walltime que está tendo problema de fechar as portas. Nós também tivemos o fechamento da Local Bitcoins, uma corretora P2P, uma plataforma P2P para negociação de criptomoedas. E ela foi fundada antes, inclusive, da Walltime. Ela foi fundada em 2012 globalmente e ela também faliu, né? Está fechando as portas. A própria Local Bitcoins informou em nota que o motivo do fim envolve o inverno das criptomoedas. Mas isso não parece estranho para vocês? Essas corretoras vêm lá de 2012, 2014, quando o volume de criptomoedas, que é o que sustenta corretoras, era desse tamaninho. O volume atual de movimentação de criptomoedas é dezenas de vezes maior. Essas corretoras ganham justamente com as taxas cobradas nessas transações, nesse volume que é feito de transações. Então, como com um volume maior, elas conseguem menos dinheiro a ponto de fecharem as portas? Talvez esse gráfico aí na tela ajude a esclarecer isso para vocês. Está aí o volume semanal da Local Bitcoins. Vocês percebem que lá atrás ela tinha um volume variável, né, volátil, como é o mercado cripto, mas sempre em patamares altos, né, com picos muito interessantes de volume. Mas algo mudou no ano de 2019, quando ela teve o seu último pico, né? O pico estava subindo como acontecia neste momento aqui, e a partir daqui ela foi obrigada, por meio de regulamentação, a adicionar KYC, Know Your Customer, ou Conheça o seu cliente. Aquelas regrinhas terríveis que te obrigam a enviar documentos para a corretora, sua foto, sua voz, sua digital, enfim, toda aquela burocracia para a sua segurança, não é mesmo? Só que na hora que ela começou a exigir isso dos seus clientes, que são clientes, como eu falei, que estão muitas vezes em países aí, com problemas políticos e econômicos, olha o que acontece com o volume da Local Bitcoins. Ele desaba e nunca mais retorna. Se torna cada vez menor, 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 até ser insignificante a ponto da corretora
ter que fechar suas portas. Portanto, o que gerou esse inverno dentro da corretora não foi exatamente o inverno cripto, e sim a obrigação do Know Your Customer, uma regulamentação imposta por governos que fez com que a corretora perdesse toda a sua vantagem competitiva com relação às outras. Essas restrições geradas por causa de regulamentação foram um primeiro passo, um primeiro ataque às corretoras, matando aquelas que eram menores ou muito específicas, como era o caso da Walltime e da Local Bitcoins. E agora os governos começam um segundo ataque. Um ataque a serviços que, a princípio, não estavam sob supervisão da SEC, como, por exemplo, staking. Olha a notícia aí. Kraken, uma outra exchange, é multada em $30 milhões pela SEC e interromperá o seu serviço de staking. Staking é você colocar sua criptomoeda travada dentro de uma empresa ou dentro de uma plataforma e receber lucro com isso, né? Como se fosse uma espécie de poupança. E o governo americano usa isso, o serviço de staking, como argumento para impor pesadas multas em outras corretoras, que também irão sofrer e algumas vão fechar suas portas. Então a Kraken foi atingida por essa medida, como fala aqui na matéria, imediatamente encerrando sua plataforma de staking como serviço terceirizado, pagando 30 milhões de multa para a SEC e, claro, perdendo parte dos seus clientes e também parte da sua receita. Outra empresa, outra exchange que também está sendo atingida é a própria Coinbase. A matéria explica, Coinbase na mira da SEC. Ela também oferece serviço de staking. As ações da Coinbase, ou seja, o valor da empresa, caíram na Nasdaq mais de 13% no dia que essa matéria foi publicada. Ou seja, 13% do valor de uma empresa sumiu de uma hora para outra. É assim que o Estado, os governos vão pouco a pouco matando as exchanges. Vai tornando mais e mais difícil você investir nesse mercado. E te parece não existir outra solução além das CBDCs, as moedas digitais dos bancos centrais, como, por exemplo, o dólar digital. Mas aqui na Criptomaníacos nós não vamos te abandonar. A gente sempre apresenta uma solução. Então, para você que busca fazer staking e agora tem problemas de fazer isso em plataformas centralizadas, em corretoras de criptomoedas, porque a SEC e outros órgãos governamentais estão proibindo, estão atacando, estão multando, você pode fazer isso diretamente dentro da blockchain da sua criptomoeda preferida. E nesse momento, acabamos de lançar o nosso relatório sobre staking na Ethereum. E o trabalho ficou fantástico. Dá uma olhada nessa capa do relatório. Tá aqui o Vitalik Buterin, né? No símbolo da Ethereum, todo aqui, ó, feito com design muito louco. E aqui o título do nosso relatório. Staking na Ethereum, a grande oportunidade? É uma pergunta. O destrave do mercado bilionário. Nesse relatório, nós explicamos para vocês que finalmente, após vários e vários meses, onde os investidores travaram, fizeram staking das suas Ethereums na blockchain da Ethereum, isso será destravado. Estamos falando de bilhões e bilhões de dólares. Ao mesmo tempo que você pode ver uma saída de Ethereums por parte daqueles investidores que estão travados há muito tempo, pode ter também uma entrada bilionária de tokens dentro da plataforma de staking da Ethereum. Até porque, como vocês viram, as corretoras estão com problema de oferecer esse serviço. Para onde vai toda essa demanda por staking? Talvez para uma blockchain como a da Ethereum, caso isso funcione. Nesse relatório você vai ficar sabendo, por exemplo, que o medo das pessoas de fazerem staking na Ethereum, porque não sabiam uma data para o destrave, fez com que a alocação fosse pequena percentualmente. Somente 14% das Ethereums ficaram em staking, comparação com outros projetos onde a média é muito maior. Por exemplo, na Cardano, 72% está travado em staking. Então, somente 14% na Ethereum. Só que 14% da segunda maior criptomoeda do mercado representa muito mais em dinheiro do que os outros projetos. Então, 14% de stake na Ethereum está falando aqui de mais de 27 bilhões de dólares. A segunda colocada, que é a Cardano, mais de 9 bilhões. Então, de 9 para 27 bilhões é uma diferença tremenda. Estamos falando somente de 14% de staking na rede da Ethereum. Imagina se eles liberarem, destravarem isso agora e essa taxa de staking subir de 14% para
70%. Quantos bilhões vão ser injetados aqui dentro de capitalização na Ethereum? E que impacto isso pode ter no preço da Ethereum? Ficou curioso? Então leia esse relatório gratuito, basta clicar no link aqui embaixo, com um clique você acessa esse relatório que pode mudar a sua vida nas criptomoedas. Mas enfim, vocês perceberam que a regulamentação restritiva e agora o ataque ao staking está fazendo com que as corretoras se tornem menos e menos interessantes para os clientes. Para que você vai entrar numa corretora onde vai estar super supervisionado, vai ter que pagar um bando de imposto, não pode utilizar serviços interessantes como staking? O que acontece com o uso das corretoras? Começa a cair. As pessoas começam a retirar suas criptomoedas das corretoras, incluindo o Bitcoin. E é isso que explica essa matéria da Livecoins. Corretoras podem ficar sem Bitcoin em 2025, diz especialista. É uma previsão que faz sentido. A queda pela demanda de corretoras faz com que suma o Bitcoin e outras criptomoedas do mercado. Isso, na verdade, ajuda na valorização desses ativos. Se você não tem como comprar com tanta facilidade, o que acontece com o preço de um ativo? Ele tende a subir. Como o analista explicou nessa matéria, 1 milhão de bitcoins foram retirados das corretoras desde o pico em março de 2020. De 3,2 milhões, caiu para 2,2 milhões de bitcoins dentro de corretoras. Somente em 2022 foram retirados 600 mil bitcoins das corretoras. Nesse ritmo, as corretoras estarão secas entre 2025 e 2026. Esse gráfico aqui embaixo explica isso para vocês de forma mais fácil, né? Você percebe o preço do Bitcoin com uma linha preta e essa linha amarela é a quantidade de Bitcoins dentro das corretoras. Vocês percebem que existia uma tendência natural desse número de Bitcoins nas corretoras subir até ali o início de 2020 e a partir de 2020 para frente, essa linha amarela muda completamente de postura e começa a cair. O que aconteceu por uma mudança brusca de postura? Porque agora, com mais volume, deveríamos ver mais e mais bitcoins nas corretoras. Só que as corretoras se tornaram ambientes hostis ao investidor. Ninguém mais pode confiar em deixar os seus bitcoins, as suas criptomoedas, dentro de corretoras que estão atacando, multando e até mesmo ameaçando a paridade de stablecoins, na hora que tornam essas stablecoins proibidas, como no caso da BUSD. Então, qual a solução para você evitar o risco? Guilherme, eu vou perder o meu dinheiro que eu tenho em BUSD? Não, calma, não existe motivo para pânico. A Paxos e a Binance vão dar um prazo para você fazer esse resgate. Segundo a Paxos, eles possuem fundos suficientes para fazer esse resgate sem qualquer problema, mas claro, não vai ficar esperando um problema surgir lá na frente. Você pode fazer esse resgate pouco a pouco nesse momento, nessa troca de BUSD para uma outra criptomoeda, para o Bitcoin em preferência, né? Mas se você quiser ter uma stablecoin, eu sugiro que você evite aquelas que estão sediadas nos Estados Unidos. Tá aí uma grande diferença, né? Quase todas as stablecoins do mercado possuem sede ali dentro dos Estados Unidos e, portanto, tem que seguir a regulamentação, a lei americana. Se você tem a opção de colocar parte do seu dinheiro em uma stablecoin que esteja fora do domínio da lei americana, pode ser mais interessante. Uma opção para isso seria a própria Tether, a USDT, que não está sob a lei dos Estados Unidos. Então, tá aí uma dica, né, para você que precisa utilizar stablecoins. Faça a movimentação com calma, com tranquilidade, porque a princípio não existe motivo para pânico em relação à BUSD. Ela vai sumir, ela vai perder posições no mercado e vai ser impedida de ser comprada a partir de 21 de fevereiro agora, mas a Paxos vai ter até um ano aí para permitir que você faça os seus saques. Quanto às corretoras, como eu sempre falo para vocês, quando é centralizado, pode ser atacado pelo Estado, pelos governos, e serão atacadas, como vocês estão vendo nesse vídeo todo, né? O governo atacando mais e mais as corretoras, porque elas são uma espécie de concorrentes à CBDC, à moeda estatal, e aos bancos também, que são ligados ao governo. Então a tendência é piorar. Você pode continuar utilizando a Binance e até outras corretoras, mas somente o que você vai movimentar no curto prazo, incluindo os serviços da Cryptomanicos. Nós utilizamos a Binance como corretora padrão para os nossos serviços. Você pode continuar utilizando a Binance somente com os valores de curto prazo. Aqueles valores
de prazo maior, médio e longo prazo, você coloca na sua carteira pessoal, e é por isso que eu recomendo para vocês aqui no canal a Ledger, que é patrocinadora do canal, uma das maiores empresas de segurança no mercado cripto. Inclusive agora, no Dia dos Namorados, você pode presentear o seu amor com esse conjunto de Ledgers aqui, ó, do Dia dos Namorados. Olha que bonitinho, os passarinhos dando um beijinho aqui, ó, pronto, e ganha 10% de desconto nessa promoção de Dia dos Namorados, tá? De 14 a 21 de fevereiro, inclusive é o dia que a gente vai ver aí a BUSD parar de poder ser comercializada, né? Vocês podem comprar aqui essas Ledgers de casal e tendo 10% de desconto. O link para a Ledger está aqui embaixo na descrição, tem um QR Code aqui para vocês fazerem a leitura no celular de vocês também. E também existem outros produtos aqui de segurança na Ledger, né, para guardar a sua carteira, como este Ledger NanoPod, e também em breve vocês terão outros tipos de carteira, como a Ledger Stacks, que está saindo, você já pode comprar, a Ledger Nano X, a Ledger Nano S Plus, que eu não recomendo muito, eu prefiro que vocês comprem nesse momento a Ledger Nano X, que é mais completa, ou a Ledger Stacks, para vocês estarem aí mais avançados na segurança de vocês, na segurança dos seus criptoativos. Mas retornando aqui, saíram essas matérias todas agora falando sobre a questão da BUSD, né? O Estadão fala, BUSD, cripto da Binance, sai do mercado por ordem do governo dos Estados Unidos, e eles falam aqui que a emissão de novos tokens a partir do dia 21 de fevereiro foi proibida. Esse anúncio acabou derrubando também a outra moeda da Binance, né? A BNB. Então, assim como as ações da Coinbase despencaram, aqui no caso, o valor da moeda da Binance também desabou. É assim que o governo vai matando pouco a pouco as corretoras. Aquelas que são menores morrem primeiro, como eu mostrei para vocês a questão da Walltime e também da Local Bitcoins. Isso faz o quê? Centralização de poder, centralização de mercado em somente poucas corretoras e grandes corretoras que podem o quê? Dar as mãos ao governo. Fica mais fácil para o governo controlar, né? O governo sempre cria essa restrição, essas barreiras de mercado para que ele coloque essas empresas em suas mãos e também consiga mais dinheiro. Assim ele fala, paga para mim que você pode continuar operando livremente nesse mercado. E eu protejo você da concorrência. É por isso que os serviços ficam ruins e caros. Corretoras que faziam um trabalho fantástico, como a Local Bitcoins e a Walltime aqui no Brasil, elas são obrigadas a fechar as portas. É isso que o Estado faz. E claro, ele fala que faz isso para a sua segurança. E o que vocês esperam que aconteça quando o governo proíbe uma stablecoin como a BUSD? Essa matéria explica para vocês. Paxos, que é quem emite a BUSD, queima 200 milhões de tokens BUSD após anunciar fim da emissão da stablecoin. E por que a Paxos está queimando o BUSD? Para manter a paridade de 1 para 1 com o dólar. Afinal, se está todo mundo desesperado vendendo BUSD, você vai perder o PEG, vai perder essa paridade com o dólar, como aconteceu, né? Chegou a cair para 99, 98 centavos por BUSD. E aí ela queima BUSD, torna mais escasso esse token para o preço voltar para a paridade de 1 para 1, como deveria ser. Isso mostra que está acabando a demanda por esse token. Essa stablecoin está morrendo. Só que se essa stablecoin está morrendo e o problema é uma regulamentação dos Estados Unidos, o que vai acontecer com as outras stablecoins centralizadas que também estão sediadas nos Estados Unidos? As pessoas também vão ficar com medo, com razão, e é o que está acontecendo, como essa matéria explica. Coinbase queima 4,7 bilhões de dólares em stablecoins, está se referindo aqui ao USDC, durante dia tenso no mercado cripto. Então as pessoas não só estão fugindo da BUSD, como também estão fugindo de outras stablecoins, no caso aqui a USDC. O subtítulo da matéria diz que número pode sinalizar início de onda de saques na corretora. Investidores reagem de forma negativa às restrições ao staking nos Estados Unidos. Como eu falei, estão matando as stablecoins pouco a pouco e também matando corretoras pouco a pouco. Isso já é um sinal do que o governo americano quer fazer para matar a concorrência, a sua shitcoin, a sua CBDC ou o seu dólar digital. Mas espera aí, se as pessoas estão fugindo das stablecoins, para onde elas estão indo? Bom, boa parte dessas pessoas pode estar fugindo para o Bitcoin. E isso pode, inclusive, explicar essa subida de preço que estamos vendo no Bitcoin desde janeiro.
Ué, mas por que desde janeiro, se esse ataque a BUSD só aconteceu agora em fevereiro? Essa matéria aqui pode explicar para você. Adam Cochran diz que Binance pode ter causado alta do Bitcoin ao tentar reduzir exposição ao BUSD. Segundo ele, a Binance já sabia das intenções da SEC de paralisar a emissão de BUSD. E se a Binance sabia disso, o que ela começou a fazer? A converter BUSD em Bitcoin para depois converter de Bitcoin em Tether. É isso que ele explica aqui embaixo. Tais dados apontam para uma forte pressão de compra de BTC utilizando BUSD ao longo de janeiro. Portanto, o preço do Bitcoin subiria. E essa força compradora gerada pela Binance fez todo o mercado, começou a gerar gatilhos ali de compra em todo o mercado, elevando o preço e mudando uma tendência de baixa para uma tendência de alta. O BUSD impulsionou o BTC através de negociações do par BTC-BUSD. No mesmo movimento de alta, BTC foram vendidos por USDT. Então, a Binance fez um movimento rápido de transição de BUSD para BTC e um movimento lento agora de transição de BTC para USDT, para Tether. Será que estamos vendo essa subida de preço sendo gerada justamente por essa pressão compradora de Bitcoin, tanto por parte da Binance quanto todas as outras pessoas agora que estão trocando suas stablecoins por Bitcoin? É por isso que o Bitcoin é o único ativo seguro que nós temos no mundo. É a única propriedade privada real que você tem. A única coisa que não pode ser retirada da sua mão, seja pela lei que for, pela regulamentação que for, pela ameaça que for. Todo o resto pode ser atacado. Mas é interessante essa migração, essa tendência das pessoas a abandonarem a centralização de bancos, de corretoras, de exchanges e migrarem para dentro de suas carteiras pessoais. Isso acaba ficando muito mais próximo daquilo que foi desenhado lá atrás pelo Satoshi Nakamoto. Ele enxergou justamente um mundo onde você cuida do seu dinheiro, você faz transações sem qualquer intermediário, sem ninguém ficar sabendo disso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e para não perder os próximos conteúdos do canal, se inscreva no canal e ative as notificações. E não esquece de ler o relatório sobre staking na Ethereum, esses bilhões que vão ser destravados no Ethereum e que podem fazer um grande impacto nas suas criptomoedas. O link está aqui embaixo na descrição. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.